Olá, irmãos. Estou aqui novamente para trazer um novo comunicado importante aos irmãos da Igreja Presbiteriana Betel. Como eu havia dito no domingo, aos irmãos que estiveram no domingo na igreja, havia uma forte possibilidade de nós fecharmos ou encerrarmos por um tempo todos os trabalhos ordinários da igreja, né, que já eram poucos. Mais uma vez, não custa muito lembrar novamente aos irmãos de que vivemos dias difíceis, que os nossos dias não são normais. Eu sei que tem muita gente falando no novo normal, mas de normal isso aqui não tem nada, nós sabemos muito bem disso. Nós estamos vivendo uma anormalidade mundial, e precisamos de sabedoria neste momento. Então eu estou aqui apenas mandando esse comunicado para confirmar que a Igreja Presbiteriana Betel, a nossa igreja local, não terá atividades a partir de hoje, pelo menos até o dia 1º de novembro, que seria uma data de retorno. Ou seja, provavelmente vamos ficar esse mês de outubro, já estou confirmando, vamos ficar esse mês de outubro aí de portas fechadas. Meus irmãos, é importante que vocês entendam que eu faço isso e os demais irmãos do conselho com um coração muito pesaroso. Não queríamos fazer isso, não era o nosso desejo, nunca foi. Não quero que ninguém pense que estamos fazendo isso com prazer, com alguma alegria, pelo contrário, né? O nosso desejo é que não precisássemos fechar temporariamente, como foi desde a primeira vez, ou mesmo que não precisássemos tomar esses tipos de medidas como temos tomado. Na verdade, ninguém queria que essa pandemia existisse. Essa que é a verdade, né? Mas, infelizmente, as condições nos forçam a tomarmos uma decisão e um posicionamento como esse. Então, eu quero deixar bem claro aos irmãos o seguinte. A partir de hoje, né, nós já não teremos mais nenhuma atividade na igreja com previsão de retorno somente no dia 1º de novembro. Então vamos passar o mês de outubro aí sem atividades na igreja. Hoje estamos com atividade domingo à noite e quarta-feira à noite, pois todos esses já não teremos mais durante esse mês de outubro, a partir de hoje. Ou seja, amanhã, que é o último dia do mês de setembro, amanhã não teremos mais trabalhos. Amanhã não mais teremos culto na igreja, tá certo? Mas se os irmãos estiverem de acordo, eu posso, com todo o prazer, né, com toda a alegria, transmitir alguma coisa online pelo Facebook, né, de culto de doutrina, ou de doutrina, né, de ensino doutrinário, por exemplo, tá? Então, irmãos, eu peço apenas que nós oremos por essa situação. Nós sabemos que os dias não são fáceis e os motivos, eu acho que são óbvios. Eu já disse aos irmãos que as minhas fontes acerca de como está a situação da pandemia, do Covid em Manaus, não são as mídias normais e tampouco as mídias sociais. Na verdade, eu me baseio muito mais naquilo que eu ouço de pessoas que trabalham na linha de frente, nos hospitais públicos e também particulares de Manaus. E tem havido um aumento expressivo da doença, um avanço expressivo da doença em nossa cidade, em nosso estado, e nós não podemos ignorar isso. Eu, particularmente, não consigo compreender o motivo por que o governador ainda não decretou alguma coisa, haja vista que está se tornando algo muito sério. Eu só espero que o governador não espere para baixar algum decreto no momento em que as câmaras frigoríficas retornarem para ter que vivenciarmos novamente aquela tragédia que vivemos na primeira onda, né? E esperamos que não tenha uma segunda onda. Mas, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que o que estamos fazendo, tem um ditado popular que o brasileiro só coloca o cadeado depois que o ladrão leva tudo, né, na porta. Nós estamos tentando trancar antes, justamente por isso, tá? Então eu peço aos irmãos, aqueles que concordam, né, e aqueles que discordam, especialmente aqueles que discordam desse nosso posicionamento, eu assumo o ônus de toda essa posição, entendo que é o melhor,
Não é o que nós gostaríamos, não é o que eu queria, mas eu entendo que para a segurança dos irmãos, para a segurança da nossa igreja, vamos fazer isso, tá bom? E eu quero tranquilizar os irmãos também acerca disso tudo aí. Eu sei que é importante o congregar, e eu sou um dos grandes estimuladores, obviamente, de congregar. Mas fiquemos tranquilos, irmãos, e oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor, porque nós, como povo de Deus, sobrevivemos a tantas coisas, sobrevivemos à escravidão do Egito, sobrevivemos ao cativeiro babilônico, sobrevivemos às perseguições que vieram do Império Romano, sobrevivemos a tantas coisas e certamente sobreviveremos também ao Covid-19. Então, o que eu quero dizer com isso é: a igreja do Senhor não vai ser destruída por causa disso. Não é um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos que vai acabar com a igreja do Senhor. Não é, não será. A igreja pertence a Cristo, não pertence a pastores, não pertence a presbíteros, não pertence a liderança. Então confiemos nesse supremo pastor que é Cristo, que zela pelo seu povo. Então os motivos são os números que aí estão da pandemia, como está, e também o fato de que em nossa igreja existem famílias que estão com sintomas gripais, né, e que precisam ser resguardados e também estar isolados dos demais irmãos. Então, irmãos, tenhamos paciência, tá? Se estamos errando com um posicionamento como esse, eu penso que não, o Senhor é quem vai nos julgar nesse sentido, né? Mas eu penso que o nosso objetivo aqui é pensar, justamente zelarmos pela proteção dos irmãos. Esse é o nosso intuito, tá? E a igreja não terá prejuízo com isso. Tenho certeza disso. A igreja do Senhor não sofrerá prejuízo com isso, tá certo? Exceto a doce comunhão que gostaríamos de ter uns com os outros, mas isso não será possível, não é possível nesse momento. É por um tempo. Mas eu quero animar os irmãos no seguinte sentido. Primeiro, peço às famílias que novamente se reúnam aos domingos mesmo, de repente, para fazer o seu culto familiar. Falo isso aos irmãos da nossa igreja. Quero incentivar também as orações, né, de um modo geral, nas reuniões, em casa. Mas, ao mesmo tempo, peço aos irmãos que orem por essa situação. E quero animá-los dizendo o seguinte, que quem sabe, talvez até antes retornemos. Eu prometo aos irmãos, eu quero fazer uma promessa aqui aos irmãos, que depois do dia 18, da segunda quinzena do mês de outubro, eu farei uma nova avaliação acerca da situação do coronavírus em Manaus. E conforme for a situação, quem sabe nós retornemos até antes do dia 1º de novembro. Mas por enquanto, irmãos, fica estabelecido isso, tá? A partir de hoje, ou seja, amanhã não tem culto de doutrina e domingo que vem não tem, isto é, a partir de hoje até o dia 1º de novembro, que será uma marca, que é a data do nosso retorno, tá certo? As atividades, não teremos atividade alguma, tá bom? Então tenhamos sabedoria, irmãos. Os dias são maus, precisamos agir com sabedoria e prudência. Tá certo? E eu repito, eu penso que não estamos equivocados quanto a isso. Observe aí, procure saber da situação, quantas más notícias estão surgindo nesses últimos tempos, né? Aqui em nossa cidade e bem próximo de nós também, de um modo geral. Né? Então é preocupante. Então, irmãos, fiquemos atentos, tomemos cuidado, vamos nos prevenir, vamos cuidar de nossos familiares. Esses dias são dias de chuvas, né? Os irmãos são testemunhas disso. Essa mudança climática tem causado todos esses sintomas gripais nas pessoas, né? Minha esposa mesmo também está com um sintoma gripal aqui, mas já está melhor, graças a Deus. Então, nos cuidemos. É o período em que surgem as gargantas inflamadas, as tosses, as rinites. Então, nos resguardemos. E no dia 1º de novembro, se o Senhor Deus assim o quiser, nós retornaremos. E se Ele não quiser que retornemos nesse dia, mesmo que a gente retorne ano que vem, claro, eu espero que isso não aconteça, mas ainda assim eu prefiro que retornemos todos com saúde, todos bem, e façamos uma festa de alegria, especialmente pelo retorno, tá bom? Deus abençoe a todos.
E mais uma vez eu repito, esse é um momento de sabedoria, de nos cuidarmos, entendermos que infelizmente, como eu disse no domingo, esse é um privilégio que não é nosso, privilégio, que não é somente nosso. Vários países do mundo estão retornando à quarentena e tudo mais, porque infelizmente é um mal necessário. Que o Senhor Deus nos guarde, nos proteja, nos abençoe a todos e todos da nossa casa, em nome de Jesus.